O voto ou propósito com Deus é um tipo de promessa que expressa uma oferta de gratidão por algo que Ele concede. Ou seja, é prometer fazer algo para Deus se Ele fizer ou der algo que você quer muito. Atualmente as pessoas chamam isso de propósito com Deus. Nos tempos bíblicos, o voto não era uma exigência da lei, portanto era opcional. Porém, uma vez que o voto fosse feito, seu cumprimento era obrigatório. Na vida religiosa de Israel, havia uma estreita conexão entre os votos e as ofertas pacíficas. Parece que comumente os votos eram acompanhados por uma oferta pacífica, que de forma bem resumida, consistiam num sacrifício oferecido por alguém que celebrava uma bênção recebida ou buscava a bênção de Deus. Então, não era raro que um sacrifício pacífico fosse utilizado como cumprimento de um voto feito ao Senhor. Por isso existem referências no Pentateuco sobre a regulamentação do voto para os israelitas. Considerando todas as referências bíblicas acerca do voto ou propósito com Deus, é possível perceber pelo menos alguns tipos básicos de votos. Havia votos em que a pessoa se comprometia em realizar alguma coisa, normalmente como uma ação de retribuição ao favor de Deus. Na maioria das vezes, nesse tipo de voto, a pessoa pedia a Deus a sua presença, a sua proteção ou a sua provisão. Mas em alguns casos, esse mesmo tipo de voto também podia assumir um aspecto de barganha. Isso porque as promessas feitas pela pessoa quase sempre eram condicionais. Haviam também os votos ou propósitos de abstinência. Ao invés da pessoa prometer fazer determinada coisa, ela prometia abster-se de algo. Outro tipo de voto era aquele que simplesmente expressavam o zelo e a abnegada devoção a Deus. A Bíblia Sagrada registra a história de várias pessoas que fizeram votos a Deus. Na maioria das vezes, essas pessoas estavam em situações difíceis e fizeram votos prometendo algo a Deus caso as suas orações fossem atendidas. Alguns desses propósitos eram lícitos e foram feitos de forma correta, mas outros nem tanto. Vejamos aqui alguns dos principais exemplos. Jacó foi alguém que fez um voto a Deus. Ele pediu por proteção e provisão e prometeu adorar a Deus e pagar o dízimo de tudo que lhe fosse concedido. Mas o voto de Jacó pode ser o exemplo de um voto do tipo barganha. Isso porque Deus já havia se revelado a ele num sonho e lhe prometido proteção, provisão e bênção sobre a sua posteridade. Mas Jacó usou as promessas incondicionais que Deus lhe fez como um tipo de chantagem. Basicamente, ele quis deixar claro que se Deus cumprisse o que lhe havia prometido, então ele iria reconhecê-lo como Deus. Vale aqui lembrar que Jacó fez esse voto no início de sua caminhada de fé. Mais tarde, no Val de Jaboque, que ele chamou de Peniel, Jacó realmente teve um profundo encontro com Deus que o transformou completamente. Um voto bastante complicado de se entender foi o voto de Jefté. Se o Senhor lhe concedesse a vitória sobre os amonitas, ele prometeu oferecer em holocausto ao Senhor a primeira coisa que saísse ao seu encontro vindo de sua casa. Então, quem lhe saiu ao encontro foi sua filha, e ao vê-la, ele se lamentou profundamente pelo que havia prometido. Os estudiosos discutem se o voto de Jefté significou o sacrifício de sua filha ou simplesmente a sua dedicação ao Senhor. Se a primeira sugestão foi a correta, então esse foi o voto mais descabido e inconsequente registrado na Bíblia, e certamente foi reprovado por Deus. Através do profeta Jeremias, Deus deixou claro que jamais ordenou ou aceitou sacrifícios humanos. O voto de Ana é um dos mais conhecidos da Bíblia. Ela era uma mulher estéril e suplicou a Deus para que ele lhe concedesse o milagre de poder gerar um filho. Então, ela prometeu dedicar esse filho ao Senhor. Deus ouviu sua oração e Ana foi a mãe do profeta Samuel. Depois do nascimento de Samuel, Deus permitiu que Ana também concebesse outros filhos. O rei Davi foi outro que fez votos ao Senhor. Em um desses votos, ele demonstrou toda a sua devoção a Deus. Ele prometeu não descansar até que a Arca da Aliança retornasse a Jerusalém. Absalão também tentou fazer um voto. Ele quis fazer um acordo com Deus visando o trono de Israel. Ele se comprometeu em adorar o Senhor caso lhe fosse concedido ocupar o lugar de Davi. Esse é um claro exemplo de voto ilícito feito sob as bases do egoísmo. A verdade é que hoje em dia a maioria das pessoas realmente não entende o que é o voto correto diante de Deus. Essas pessoas veem nos votos ou propósitos com Deus um meio de pura chantagem e barganha. Elas ficam prometendo dar isso se Deus lhe conceder aquilo. Por isso, o tipo de voto feito por Absalão é o mais comum dentro das igrejas ultimamente. E nós podemos fazer votos a Deus? Sim, não há problemas em fazermos votos ou propósitos com Deus. Apesar dele conhecer as nossas necessidades sem que precisamos lhe pedir algo,
ele também nos incentiva a colocar diante dele toda a nossa petição pela oração, súplica e ação de graças. Então, como expressão da nossa total dependência dele e completa gratidão por suas obras, podemos fazer-lhe votos ou propósitos, mas jamais o voto ou propósito com Deus deve ser visto como uma moeda de troca capaz de comprar o seu favor. Aliás, tem gente que faz determinados votos ou propósitos de abstinência, por exemplo, pensando que estará impressionando a Deus com seu sofrimento. Tudo o que Deus nos concede não é por nossos esforços ou porque merecemos, mas por sua graça e misericórdia. Um voto ou propósito aceitável diante de Deus não pode ser feito com base em nossos desejos egoístas e pecaminosos. O verdadeiro voto ou propósito com Deus não tem como finalidade máxima a satisfação da soberba ou vaidade humana. O voto correto, biblicamente, é aquele que tem como principal objetivo trazer a glória de Deus e contribuir com o seu reino. Além do mais, nesse tipo de voto, o pensamento de gratidão é sempre mantido. Nele não há espaço para barganha e chantagem. Geralmente, esses votos ou propósitos nascem de momentos de angústia, onde o adorador suplica humildemente ao Senhor e leva até ele as suas ansiedades. Então, como forma de gratidão pelo cuidado divino, o cristão se compromete em dedicar-se cada vez mais a Deus e envolver-se com a sua obra. Esse tipo de voto ou propósito com Deus jamais afrontará os princípios bíblicos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e em suas redes sociais. Me segue lá no Instagram, @desenhando.a.bíblia. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!